Iguais. Eu sou Maiara Aranha, eu faço parte da gestão do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da KBCom. E a fim de acessibilidade, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, estou com um lenço no cabelo laranja, estou com brincos de argola. E hoje, nós traremos uma convidada muito especial para falar sobre a pauta do nosso mês, Abrindo o Leque, que estamos aí no mês LGBT+, e nós traremos um pouco mais sobre essa questão dentro do ambiente corporativo, todas os prós, os contras, os desafios. E hoje eu trago aqui Monique Oliveira, estrategista de marca e comunicação com foco cultura e comportamento, muito chique. Vou deixar que ela se apresente melhor. Seja muito bem-vinda, Monique. Ai, obrigada. Eu sou a Monique, mas pode me chamar de Moni. Eu sou gerente de estratégia da Muteg, que é uma agência de publicidade. E eu sou uma mulher gorda, de pele clara, com cabelo crespo, cacheado, de Sfen. E tô vestindo uma camisa azul, com anéis pratas e brinco prata também. Moni, só pra gente introduzir esse assunto, me fale o que é ser uma mulher desfem. Cara, ser uma mulher desfem, assim, o significado da palavra desfem é o fem de feminino, de feminilidade, e o des é o prefixo de negação, né? Então é quem nega essa feminilidade. A gente não é como se a gente quisesse mal a quem é feminina, muito pelo contrário, estamos todas juntas, mas a gente não performa esse feminino que a sociedade espera que as mulheres estejam sempre performando, né? Então, usando maquiagem, usando salto alto, vestido, saia. Ser uma mulher desfém significa me vestir do jeito que eu quero e muitas vezes isso é visto como não feminino, né? Então, eu sou lida como uma mulher não feminina. E já começamos assim. Bom, e para a gente se entrosar na nossa pauta, queria trazer aqui uma provocação, né? Porque tem pessoas que estão usando a energia para a criação e tem pessoas que estão usando essa energia para sobreviver no ambiente de trabalho. E essas pessoas, especificamente falando aqui de pessoas LGBT+, né? E trazendo aqui uma pesquisa da Deloitte que diz que esses ambientes inclusivos aumentam o engajamento, né? E a inovação de retenção de talentos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que essas mesmas pessoas LGBT, elas declaram que elas não se sentem confortáveis nesses ambientes de trabalho, que elas sentem que elas têm medo, né, do julgamento na carreira. E aí eu te pergunto, você acha que é possível a gente criar, essas pessoas LGBTs criarem, inovarem, nesse espaço que ela tem medo de ser? Eu acredito muito que a criatividade ela precisa de um lugar seguro, de um lugar de conforto para acontecer, né? E tem muitas empresas que querem a diversidade, que acreditam na diversidade, inclusive é comprovado que a diversidade aumenta os lucros das empresas, então as empresas buscam isso, mas elas não estão preparadas para isso. Então cria-se comitês de diversidade, né, ou núcleos LGBTs, enfim, não só LGBTs, né, mas não se preparam de fato para receber essas pessoas e para deixar essas pessoas confortáveis, né. Eu já passei por algumas empresas, algumas agências de publicidade, né, e era muito comum a gente, depois de alguns anos ali fazendo um trabalho no grupo de diversidade, tendo que repetir o básico, tendo que repetir o que, em tese, é óbvio sobre respeito para nós LGBTs, mas que para as pessoas não é óbvio, né? O tal do óbvio precisa ser dito. Então, para deixar essas pessoas confortáveis, esse ambiente confortável para as pessoas criarem, a gente precisa o tempo inteiro fazer um trabalho de formiguinha para que essas pessoas consigam trabalhar. E assim, a gente está muito longe do ideal ainda, né? As pessoas LGBTs elas estão buscando esses espaços. Eu acredito que em algumas empresas, principalmente em agências criativas, como é o caso do meu trabalho, isso seja um pouco mais fácil, né? Mais comum ver diversidade ali do que em ambientes mais corporativos, mais sérios, né? Mais, né, quadradinhos assim e tal.
Mas ainda assim, a gente precisa fazer esse trabalho todos os dias para que as pessoas se sintam à vontade para falar para elas: "Você está segura aqui", né. Mas precisa ser um trabalho em conjunto e ainda não é. Então é um processo, né. Muitas empresas querem a diversidade, mas ainda não estão preparadas para incluir, né, que é o outro passo, não é só ser diverso, mas é sobre as pessoas se sentirem pertencidas. E para você, o que que faz ser um ambiente seguro para uma pessoa LGBT? Uma das coisas que me ajudou muito a sentir essa segurança nos lugares onde eu passei, era uma gestão compreensiva com o que significa ser diverso, né. Então todas as questões que eu poderia passar, os desrespeitos que eu enfrentei com clientes que não entendiam essa diversidade, então ter o respaldo de quem está ali para me liderando, né, é muito importante. Porque eu sinto confiança em trabalhar junto, né, em me dedicar, enfim, em colocar a minha energia ali, mas também de que se algo acontecer fora daquilo que é esperado para o ambiente de trabalho, eu vou ter com quem contar, eu vou ter, né. Eu não acredito que é só isso. Eu acho que precisa ir além, mas as minhas experiências foram todas pautadas em lideranças compreensivas. Acredito que o ideal seria uma empresa com psicólogos e grupos de diversidade, gestores inclusivos, mas eu tive a sorte de ter gestores que seguraram a minha mão e que tornaram esse ambiente, seguro para mim, e eu acho que esse é um bom começo, assim. Eu acho que uma gestão inclusiva e parceira mesmo pode, se o S, né, o simpatizante, pode, que se usava antigamente, que não se usa mais, pode realmente fazer diferença no dia a dia das pessoas LGBTs no ambiente de trabalho. E você já sentiu que você precisou ficar dentro desse armário para se sentir aceita? Como foi isso para você nesses seus anos aí de carreira? É engraçado, né, porque eu nunca estive dentro do armário para as pessoas. Eu mesmo quando eu não sabia ao certo qual era a minha sexualidade, eu estava nesse momento de descoberta, né, nesse processo de busca, as pessoas me tiravam do armário. Porque justamente, assim, ainda que eu tivesse o cabelo comprido ou que eu usasse uma peça de roupa ou alguma maquiagem que fosse um pouco mais feminina, eu nunca fui toda feminina, assim. O desfem, ele meio que já veio como é parte de mim, assim, é natural. Então, mesmo na faculdade, as pessoas me tiravam do armário, né, as pessoas me falavam que eu era, né, LGBT, antes de eu saber que eu era LGBT. E aí eu negava durante um momento, né, até eu entender que, putz, talvez eu seja, mas quando eu cheguei no ambiente de trabalho, isso era nítido, assim, nunca foi uma questão, as pessoas dificilmente me perguntam, Já se, supõe. ela já supõe, exato. Ela nunca é se você é LGBT, é tipo: "Ah, você é, mas e aí, qual letra você é?", sabe. Arrancaram você do armário. Com tudo, não tive opção. E aí a gente fala sobre essa questão da feminilidade, né. O quanto existe essa cobrança de performance para as mulheres, né, o quanto querem nos colocar nesse lugar. E é muito interessante você trouxe do começo, né, explicando o que é ser uma mulher desfém, que é totalmente essa quebra. E aí eu quero, né, te trazer para você se em algum momento você já sentiu que, por essa razão, você já teve a sua credibilidade questionada como liderança, como gestão, como foi isso para você? Você acha que já teve esse viés, assim, de: "Ah, eu acho que ela não serve para estar nesse lugar, porque esse lugar cabe a uma performance"? Como é que foi isso? É engraçado, né, porque a sociedade, patriarcal, ela espera muito dos homens essa posição de liderança, né, de ele é que manda, ele é que sabe, ele é o detentor da sabedoria de todas as coisas das empresas. E as mulheres, quando chegam nesse lugar, elas só são aceitas por esses homens quando elas são extremamente femininas e em algum momento se colocam abaixo deles, Uhum. né. Quando, essas pessoas encontram comigo, rola uma quebra de expectativa, assim. E aí é um lugar que as pessoas não sabem lidar, porque quando em algum momento eu sou delicada, porque ser desfem não significa não ser sensível, não ser delicada, então quando eu trago essa delicadeza ou essa sensibilidade,
eu sou, eu surpreendo essas pessoas, porque elas esperam algo mais masculino, e o masculino não está atrelado à sensibilidade. Ao mesmo tempo que rola um incômodo de eu não ser tão feminina e até um pouco submissa, que é o que eles esperam das mulheres, né, nesse lugar. Então é muito comum eu precisar de uma validação, né, então, eles até ouvem o que eu falo às vezes, mas eu preciso de uma validação num primeiro momento, e já aconteceu de eu ter que trocar de cliente, por exemplo, porque o cliente simplesmente não me ouvia. De ser ignorada solenemente numa mesa com todas as lideranças, e eu ser a pessoa que tinha feito a pesquisa, eu ser a pessoa que estava ali apresentando o material, e ele simplesmente não olhar para mim e não me ouvir. Então, eh é muito complexo, são muitas nuances, né, porque você quebra a expectativa por um lado, causa um estranhamento por outro, precisa de uma validação, quando você se prova, ainda assim as pessoas: "Será que eu posso me aproximar?". Uhum. É claro, eu também tive muitas experiências positivas, principalmente de mulheres, né. As minhas clientes mulheres, em geral, não têm problema com isso, né. Quando elas veem uma mulher se posicionando, independente se ela é feminina ou se ela não é, elas estão interessadas no que eu fiz e não no que eu sou, né, no que eu estou trazendo para a mesa como conteúdo enquanto gerente de estratégia, né. Mas ainda assim é um processo, ainda assim é uma construção, mais do que um processo. É uma construção de vínculo com o cliente e é uma construção de se provar, de mostrar que você sabe, de mostrar que você pode e que ser desfém, ser LGBT, enfim, ali no ambiente de trabalho não deveria fazer diferença para o que eu estou me propondo, sabe. Não deveria fazer diferença em nenhum lugar. Mas eu acho que é isso, a gente vive numa sociedade da performance, né. E é agoniante quando não conseguem colocar você numa caixinha. Então como assim? Ela é uma mulher, mas ela não performa, mas ela é sensível, mas as pessoas Exatamente. ficam malucas. E aí eu queria de novo falar sobre a questão da criatividade, né. Como você acha que tudo isso afeta essa questão da liberdade de propor novas ideias, e você trouxe em relação ao cliente, né, porque como é que você consegue acessá-lo? Como é que você consegue ter ideias diante disso, diante dessa imposição? Como foi esse processo para você? Primeiro, me aliando a quem eu sei que vai me ouvir. Primeiro é encontrar ali dentro do mesmo sendo um ambiente um pouco mais diverso, entendendo que tem alguns lugares e que isso não vai acontecer. Então eu preciso encontrar quem está comigo, quem vai me ouvir ou me ensinar, porque é isso, é um processo de aprendizagem, né. E acredito que quando você encontra essas pessoas, você abre esses espaços, esses micro espaços dentro das empresas, e aí automaticamente você vai abrindo caminho também para outras pessoas LGBTs estarem ali com você, e aí você se fortalece, e aí você começa a conseguir mostrar aquilo que você foi para fazer e para criar também. Porque aí nessa troca, quando as pessoas se sentem inseguras nesses micro espaços, as trocas são mais genuínas, né, porque elas tiram esse véu do: "Não, eu preciso mostrar que eu sei", e começam a falar como elas são. É engraçado, porque, assim, os LGBTs têm várias formas de se expressar, né, tem inclusive gírias próprias, tem, né, palavras que só eles conhecem, dialetos que são criados nas comunidades, inclusive nas microcomunidades, que são as letras, né. E é nesses ambientes, quando você consegue criar uma sala ou criar um brainstorm de pessoas que estão ali sem julgar, elas se sentem à vontade para falar do jeito delas, para usar as palavras que elas usam, para se comportar do jeito que elas se comportam, trazer as referências que elas têm da vida delas sem: "Ah, porque vai parecer que eu", né. Então eu acredito muito que o caminho, pelo menos o que eu tenho encontrado até agora, é esse, é de se aliar aquelas pessoas que estão dispostas a me ouvir e a abrir esse espaço, e aí abrir esse espaço para outras pessoas também, né. Então eu vou, mas vou sempre levando alguém, e aí a gente vai se juntando e
transformando isso em algo maior. E aí eu trago uma reflexão, pessoas aliadas, simpatizantes, não precisamos ser pessoas LGBTs para se aliar, não precisamos ser pessoas negras para nos aliar, a gente precisa estar nesses espaços, né, se estamos nesse espaço de privilégio, a gente consegue escutar, eu acho que é sobre a escuta, né. Exato, e assim, eu acho importante dizer que os meus últimos gestores eram pessoas cis, brancas, hétero, e que não tinham nada a ver com nenhuma das comunidades das quais eu faço parte, né. Inclusive o meu último diretor, inclusive beijo João, saudades, eh, era um gentleman, ele era maravilhoso, ele estava sempre me defendendo mesmo quando eu não estava lá. E ele é um homem cis hétero branco. Quando eu conheci o João, eu não esperava nada dele nesse sentido, né, porque a gente sempre vai um pouco com o Pisa escudo. fofo. Exato, vai devagar. E ele se provou, né: "Não, eu tô aqui para você, né, vamos lá, eu Uhum. acredito no seu trabalho, eu acredito no seu potencial", né. Outras gestoras também, né, mulheres hétero, enfim. Mas é isso, eu acho importante encontrar esses espaços e que essas pessoas aliadas ajudem a abrir esses espaços. Mais do que as pessoas LGBTs, porque é isso, o meu gestor, ele tinha entrada em lugares que eu não tinha entrada, justamente por ele ser um homem cis hétero. Ele conseguia falar com pessoas que não iam me ouvir, mas, às vezes, ele levar a mensagem já era uma forma de abrir caminho também, né. Eu não acho que é o ideal, é lógico, né, eu acredito que o ideal seria eu estar lá falando por mim e pelos nossos, mas se essa é a forma de abrir, de dar o primeiro passo, então que seja, que os aliados façam esse movimento também. Abrir para que nós abriremos sozinhas, nós mulheres, pessoas negras, LGBTs, acho que é isso, acho que é o nosso papel, né. Exato. E ainda sobre criatividade, que é o nosso ramo, né, nossa área de atuação, nós entendemos que ela também, ela não nasce do vazio, né, a gente precisa de um repertório. E como você acha que essas vivências enquanto indivíduo, quanto a gente, o nosso papel também de pessoas aliadas e eu acho que mais, né, pessoas aliadas do que pessoas LGBTs, como é precioso e necessário que nós, que a gente possa ampliar esses repertórios, essas vivências. E como é que você enxerga isso dentro da comunicação? Como é que você vê essa importância, assim, de é isso, né, falar de diversidade não é só na porta para dentro do escritório e chega lá fora você tem os mesmos contextos, as mesmas vivências. Como é que você enxerga isso? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu costumo usar muito, que é: "Não tem como chegar em lugares diferentes usando os mesmos caminhos". Quando a gente pensa em pessoas heterossexuais, existe uma cultura hétero na nossa sociedade que faz com que as pessoas sigam os mesmos caminhos. A vivência das pessoas LGBTs é completamente diferente. E aí isso, passa pela sexualidade, mas acaba ramificando para outras áreas da vida também, né. Desde a infância, da adolescência, né, enfim, de situações trágicas como ser expulso de casa e afins, até outras situações de não conseguir mais simples, né, de não conseguir acessar a pessoa que você tem uma paixonite, né, ou se interessa, enfim. Tudo isso faz com que você encare a vivência na sociedade de uma forma diferente. E é muito importante entender que todas essas vivências, principalmente no ambiente corporativo, elas constroem as pessoas de uma forma que traz uma riqueza para o trabalho, traz uma riqueza para a criação. Porque, o que a gente tem de referência muda, né. Nosso imaginário. Exato, o nosso imaginário, os nossos objetivos, as nossas fontes, né, porque a gente precisa escutar, às vezes, ou ler, ou enfim, ouvir músicas diferentes. Algumas pessoas ouvem o simples, o básico, o que é entregue para elas. A gente pesquisa, a gente precisa de identificação. Uhum, Essa identificação não é nos dada, uhum. né, sim, assim, de mão beijada, igual é para as pessoas hétero cis, né. Então, a gente traz uma bagagem que contribui de uma forma muito rica para pra campanhas diversas, assim, para não só campanhas, né, para artes, para peças, para podcasts. O que a gente traz é muito único.
e único em cada pessoa LGBT, né? O que eu, enquanto mulher bissexual desfem, vou trazer cis, vou trazer é diferente do que uma mulher trans vai trazer, do que um homem negro, gay vai trazer. Então, assim, né? A gente somando essas bagagens, a gente tem a possibilidade de enriquecer tudo aquilo que é, principalmente dentro da indústria criativa, de uma forma muito específica, muito única, né. E nunca vai ser igual, nunca aquelas combinações vão ser iguais, é sempre algo diferente e é isso que traz essa maravilha que é a diversidade dentro, né, das empresas, ou pelo menos que deveria, né. Até porque é isso, eu acho que essa falta de repertório também, eh, é tão superficial, no sentido de pessoas LGBT são iguais, só que somos indivíduos subjetivos, né. Eu acho que isso é o que nos faz ser humano, de qualquer forma, né. E eu queria trazer também essa questão de como você está nesse lugar estratégico, dentro da comunicação, dentro da publicidade, você enxerga mudanças reais? Como você vê o cenário hoje de 2026? Você acha que realmente estamos mudando as estruturas? Olha, eh, é difícil falar sobre isso sem falar sobre a sociedade, né, mas para não me aprofundar muito no assunto sociedade como um todo, porque é muito amplo, a gente teve uma queda. Eu inclusive, eu fazia parte do grupo de diversidade da última agência que eu trabalhava, e eu fiz uma pesquisa que mostrava isso, que a gente teve uma queda brusca na diversidade como um todo, né, aí eu não estava falando só sobre LGBTs, mas nas publicidades e nas agências, nas empresas, né. A gente viu um movimento de grandes empresas acabando com programas de diversidade, né, o Google, a Meta, a Amazon. Então, assim, é é triste, mas eu não consigo enxergar essa mudança da forma que eu acredito que ela deveria estar hoje. Sempre pode ser melhor. É como se quando eu comecei no mercado publicitário em 2019, né, na comunicação lá em 2014. É como se de lá para cá eu tivesse assistido uma montanha-russa. Então a gente vai, sobe, conquista e aí a gente cai. E aí a gente vê, assim, é uma queda brusca. E aí a gente tem que reconstruir a passos de formiguinha de novo, até conseguir chegar em algum lugar. E aí, cada vez que tem essa onda na sociedade, né, ou um pouco mais conservadora, ou enfim, um pouco mais aberta à diversidade, Progressiva. mais progressista, a gente vê a coisa mudar, assim. Então agora eu acredito, e eu busquei isso nessa minha transição, né, de carreira, de empresa, um lugar diverso. Eu acredito que tem mais possibilidades, né. Eu conversei com pessoas de empresas diferentes que viam, na diversidade que eu trago, uma oportunidade de fazer a empresa crescer, e isso é único, isso é especial, isso é, para mim, é a prova de que esse movimento está acontecendo. Mas se eu te falar que eu vejo isso como uma mudança geral, eu vou estar mentindo. Porque eu acho que é isso, assim, a gente caiu muito. O que está acontecendo agora é a gente correr atrás do que a gente já tinha ou já queria, sabe, assim. Então, é muito um constrói e reconstrói, que é triste, né, mas que eu acredito e quero ajudar a mudar, sabe, a abrir caminho e construir cada vez mais, né, e trazer cada vez mais os nossos para, não sei, talvez a diversidade deixar de ser um comitê pequeno na sala dos fundos e passar a ser algo intrínseco ao corpo de colaboradores de todas as empresas, sabe. Trazer esse viés mesmo de forma automática, né, dentro do nosso imaginário. E aí, eu acho que também tem essa questão de saber identificar. Você sabe identificar o que é uma campanha feita sobre diversidade e com diversidade? É fácil para você perceber? Ai, nem sempre, né, porque eu vou dizer que tem uma galera aí que é muito boa em esconder. Mas é tão triste quando você percebe, quando você olha, você fala: "Putz, não tinha ninguém para falar",
né, não, a gente não fala assim, a gente não, sabe, a gente não, isso é tão estereotipado, né, então dá para perceber e é isso, eu acho que tem um pouco a ver com o final da minha outra fala, né, de ter a diversidade intrínseca aos colaboradores. Porque quando você tem um comitê, às vezes as pessoas vão lá e usam esse comitê só para isso. Eu já participei de campanha assim. Ai, a gente precisa de uma pessoa negra, a gente precisa de uma pessoa. Porque essa campanha, vamos fazer uma campanha sobre negritude que só tem gente branca, vamos fazer uma campanha do mês do orgulho que só tem hétero, sabe Uhum, assim? uhum. Então, é triste que o comitê seja visto como um validador, né, então eu vou colocar o seu nome na ficha, não porque eu acredito que você é uma pessoa que tem potencial para fazer esse trabalho ser melhor, mas eu vou colocar seu nome na ficha porque eu preciso de alguém que seja LGBT, que tenha a bandeirinha do LGBT no LinkedIn, sabe. E aí, acredito muito que a gente precisa ir além disso, né, não só dá para perceber, quando dá para perceber como, vou falar de novo. Não só dá para perceber que foi feito por pessoas que não são, né, LGBTs, como dá para perceber quando aquelas pessoas LGBTs participaram minimamente da campanha, né. Elas não tinham liberdade para fazer a campanha acontecer. A criatividade. Exato, criatividade limitada, né. Então esse espaço, ele vai muito além do que só ter uma pessoa ali para validar, né. Esse espaço vai, ele engloba a gente ter a criatividade como premissa e a liberdade como ponto de partida dessa criatividade, sabe. Ocupar esses espaços, né. E é aquilo, né, essa eu sei quem falou, foi uma diretora da Netflix, aquela frase do: "Não é só convidar pra festa, é chamar pra dançar", né. Então é deixar a pessoa tá ali Participar do baile, e né. participar do baile de fato. E aí, estamos caminhando para o fim, infelizmente. Passou A muito gente rápido. nós poderíamos ficar falando por horas, mas eu deixo aqui a pergunta de $1.000.000. Como você acha que nós, profissionais da comunicação, para além de tudo que nós conversamos em relação a repertório, enfim, como é que a gente pode fazer mais campanhas não focada no coisas que parecem com a gente? Não para nós, mas para pessoas que se sintam pertencidas a partir daquilo que elas estão vendo. Eu acho que uma coisa muito importante que, às vezes, nós LGBTs, não que a gente esqueça de falar, mas que eu acho que é importante para a sociedade ouvir e ouvir e ouvir novamente, é: a gente não está fazendo nada demais. O ser LGBT significa amar uma pessoa, ponto. Qual pessoa? Cada letra vai amar uma pessoa diferente. O que que as pessoas têm a ver com isso? Nada. Eu não, assim, eu não preciso pedir permissão para existir na sociedade. E aí, respondendo a sua pergunta, eu não acho que a gente precisa, criar campanhas ou direcionar, o mercado nesse sentido, para pedir permissão. A gente precisa mostrar para as pessoas que, cara, eu tô vivendo o meu amor dentro das 4 paredes da minha casa. E você tá vivendo o seu do seu jeito dentro da sua. Você é hétero, eu sou bissexual e tá tudo certo. Né, isso não vai fazer a gente, ser inimigo, sabe. Isso não vai fazer, a sociedade ser pior, porque eu tô amando uma pessoa que na sua cabeça é errado, né. Então eu acho que o caminho é um pouco por aí, sabe, de mostrar que tá tudo certo, né, eu continuo sendo uma pessoa normal. Eu só amo uma pessoa diferente daquilo que E você me esperava. coloco na sociedade de uma forma que não é esperada, Exato. que não é performada. É isso, assim, a minha existência, o que você vê e o que você acha que acontece nas minhas relações, não tem nada a ver com o que eu sou como pessoa, né. Eu posso usar uma roupa dita masculina e andar de mão dada com a minha namorada, e ser uma pessoa gentil, e ser uma pessoa educada, ou ser uma pessoa mal educada, porque é isso, não tem nada, né, enfim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, mas
acho que as campanhas e toda a parte criativa, a gente pode abrir caminho por aí, mostrar para as pessoas que nós somos, no final, nós somos seres humanos que têm demandas, gostos e formas de se expressar diferentes, mas que não impactem nada um na vida do outro. A gente só quer viver de boas, assim como eles só querem viver de boas também, a gente não encrenca com nada do que eles querem, então, por favor, deixa a gente viver em paz, sabe? E que tédio seria se a sociedade fosse todo mundo igual, não é mesmo? Totalmente, imagina, que horroroso. É a mesma coisa de todo mundo usar cinza, sabe? Não A dá. gente precisa de cor, a gente precisa Precisa. de diferença, de diversidade. Provocações. Exato, exato. Mone, muito obrigada por essa conversa. Foi muito especial. Eu fiquei aqui te ouvindo e aprendendo muito. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui, por trocar com a gente. Bom, esse foi o nosso Vozes Plurais. Abrindo o leque. Você viu que o leque foi aberto, foi sacudido muitas vezes. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!